Bom dia para você. Como você está? Bom dia para você nesse segundo dia da nossa campanha. Aviva, Senhor, a nossa vida. Aviva o nosso ser, aviva a nossa alma, Jesus. Precisamos de avivamento, precisamos de um avivamento pessoal. E aqui estamos nesse segundo dia da campanha, no livro do profeta Abacuque. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê um dia maravilhoso nessa sexta-feira. Que esse dia comece cheio da presença de Deus. Que o Espírito Santo adentre a sua vida, a sua casa, tome posse dos seus pensamentos. Que Deus possa te dar bons pensamentos nessa manhã. Que você possa sentir Deus falando contigo através dessa palavra que o Senhor vai nos dar nessa manhã. E que o Espírito Santo possa transformar a sua vida, transformar tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está atravessando. Que Deus possa fazer o melhor para que você chegue no propósito, para que você chegue na promessa, para que você viva a promessa que o Senhor tem na sua vida. E hoje nós vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler aqui a partir do versículo 5. Abacuque 1:5 vai dizer assim: Vede entre as nações, observai e maravilhai-vos, porque vou realizar uma obra em vossos dias que não crereis, se não fosse contada. Eis que levantarei os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha e se espalha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Ela é formidável e terrível, dela mesmo procede o direito e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais velozes do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos do deserto durante a noite. Os seus cavaleiros se multiplicam no campo da batalha. Vêm de longe e voam como a águia, que se lança apressadamente para devorar a presa. Todos eles virão com violência sobre a presa. Os seus rostos são ardentes como o vento do oriente. E congregarão os seus prisioneiros de guerra como areia. E esta nação zomba dos reis, pois os príncipes são motivo de escárnio para eles. Nem toda fortaleza. Riem de toda fortaleza, pois levantam plataformas para tomá-las. Então eles mudam de rumo como o vento, atravessando e quebrantando tornando-se os culpados, atribuindo a sua força ao seu Deus. E aqui é o Senhor respondendo ao profeta Abacuque sobre a pergunta que ele se fez precedentemente. Ele pergunta por que o ímpio vence sobre o justo, por que o ímpio assedia o justo, por que o justo passa por dores, por que o ímpio está sempre vencendo? E essa é a resposta de Deus para Abacuque. Veja a resposta. O Senhor diz: observai, vede, maravilhai-vos, porque eu vou realizar uma grande obra nos vossos dias. Eu vou realizar algo grandioso na sua vida. Olha para aquilo que está acontecendo de positivo, porque Abacuque estava perguntando sobre o algo negativo que estava acontecendo. Abacuque estava dizendo: a nossa nação está prevalecendo, a nossa nação tá se acabando, o ímpio vem e destrói tudo. Por quê, Deus? E aí Deus diz: olha, vede, maravilhai-vos, eu vou fazer uma grande obra. Eu vou fazer uma grande obra nos vossos dias. Vocês não iriam acreditar se não fosse contada. Muitas vezes na nossa vida, o Senhor está fazendo uma grande obra e nós não conseguimos observar. Nós conseguimos ver somente os pontos negativos daquilo que está acontecendo. E nos mínimos detalhes Deus está transformando, Deus está mudando, Deus está levando para longe, Deus está trazendo para perto. Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida e nós não acreditamos que ela está acontecendo. Então Deus começa dando essa resposta para Abacuque: vede, maravilhai-vos, eu estou fazendo uma grande obra. Como diz aí no jargão, relaxa. Eu estou fazendo uma grande obra, você não está vendo o que está acontecendo. Você só está olhando com os olhos naturais e vendo as coisas negativas, mas eu estou fazendo algo positivo dentro disso tudo. E você não está enxergando. E Deus vai respondendo ainda mais: eu vou levantar os caldeus. Eu vou potencializar
o exército dos caldeus. É uma nação amarga, impetuosa, que marcha pela terra, ele se apodera das moradas que não são deles. Os caldeus, eles se apoderam daquilo que não é deles, eles são ferozes, eles têm os cavalos velozes e ferozes. Velozes como os como os leopardos, e ferozes como os lobos. Os cavalos dos caldeus, eles eram bravos, eles avançavam, eles guerreavam junto. O instrumento de batalha, o instrumento de guerra dos caldeus guerreavam. Os instrumentos de guerra dos caldeus, eles não eram somente velozes e fortes, eles eram bravos, ferozes, diz a palavra. Então eles eram ensinados, acredito, a morder, a batalhar junto contra os cavalos. E os cavaleiros contra os cavaleiros. Alucinante o poder que Deus tinha dado aos caldeus. E Deus diz que vai levantar essa nação. Vai levantar ainda mais. Deus ainda vai dar mais poder para aqueles que constituem-se já de poder. Diz que eles vêm de longe, voam como águia, se lançam para devorar a presa. E eles vêm com violência, que eles zombam dos reis e eles se riem de todas as nações, se riem de toda a fortaleza, eles se riem das fortalezas construídas, porque eles derrubam tudo. Por onde eles passam, eles destroem tudo. Eles têm um poder humano, um poder de fortaleza. Eles têm uma força que eles atribuem ao seu Deus. Mas veja que diante dessa toda a força que os caldeus estavam se levantando, diante dessa toda a força que os caldeus estavam tomando força sobre a terra, Deus ainda disse que eu vou levantar os caldeus. Acima de tudo eu vou levantar os caldeus. Eles já tinham toda a força, poderosos, cavalos furiosos, velozes, ferozes, carros, cavaleiros armados, cavaleiros preparados. E Deus ainda diz que vai levantar eles. Por quê? Porque Deus aqui está nos ensinando que eles agregavam, eles colocavam toda essa força, atribuíam toda essa força ao seu Deus. E Deus queria dizer que diante do teu Deus, eu ainda vou te levantar. Eu ainda vou te empoderar. Eu ainda vou te fazer maior. Então aqui para Deus, os caldeus eram pequenininhos, não eram nadas, mas eles destruíam todas as nações por onde eles passavam. Mas Deus ainda queria mostrar que diante daquilo ali, ele ainda ia levantar os caldeus. Ele ainda ia colocar os caldeus em evidência sobre as nações e sobre o povo de Judá. Por quê? Porque às vezes é necessário que nós passamos por situações difíceis para ver quem realmente é o nosso Deus. Porque muitas vezes estamos dando jus a deuses que nós estamos construindo em nossas vidas. Deuses a quais são pequenos perto do nosso Deus. Então Deus deixa esse Deus se levantar. Muitas vezes se levantar dentro de nós, para que nós vejamos que o Deus Todo-Poderoso, Ele é maior sobre as nossas vidas. Talvez as lutas que você tem vivido, que eu tenho vivido, que nós temos passado, é Deus nos levantando essas lutas para mostrar que o poder dele é maior e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Talvez você possa estar vivendo dias de dores, dias de angústia, dias de tristeza, dias de perdas. E o Senhor está te dizendo, esse Deus que você agrega valor, porque quando a gente está passando dor, a gente acha que a nossa dor é maior que todo mundo. A gente faz essa dor um Deus. A gente faz dessa perda maior do que o nosso Deus. A gente faz de tudo para colocar acima do poder do nosso Deus. Nada é constituído maior que o nosso Deus, mas a nossa mente às vezes elabora deuses terrenos. A nossa mente elabora deuses terrenos, porque se nós não conseguimos sair de uma depressão, essa depressão é maior do que o nosso Deus. Se nós não conseguimos ser libertos de amarras do inimigo, de vícios mundanos, ou de vícios simples como tem sido os telefones no tempo de hoje.
as telas, os ecrãs, as situações adversas, estamos colocando como um Deus maior do que o nosso Deus. E aí o Senhor vem falando que Ele que está levantando essas situações para mostrar para mim e para você que Ele é mais poderoso, que Ele tem maior poder contra tudo isso que nos afronta, contra todo esse inimigo armado, poderoso, com forças de animais selvagens. Ele é maior. E muitas vezes esses animais nos atacam. Esses animais nos perturbam a mente. Esses animais destronam o nosso ser. Parece que fazem ficar a nossa vida completamente destruída, completamente parada diante das adversidades que têm se levantado. E nós nos enfraquecemos. Nós desistimos de buscar o nosso Deus. E por isso que o Senhor vem dizendo, eles são poderosos, é uma nação a qual eu levantei. Veja que Deus levantou a nação dos caldeus, o império dos caldeus, vamos dizer que era várias nações juntos. E ele levantou o império dos caldeus para segregar, para fazer o povo de Judá entender quem que ele era. Então por isso que eu digo, muitas vezes as coisas que nós estamos passando é para nós entendermos quem é o nosso Deus, o Deus que está na sua vida, o Deus que tem o poder soberano para mudar toda a trajetória que você está vivendo. O Deus que é soberano para entrar no seu relacionamento, para entrar na sua casa, para entrar nas artimanhas que o inimigo tem feito contra a tua vida e te dar vitória e avivar a tua vida. Porque diante das ameaças do inimigo, diante das lutas do inimigo, diante de tudo aquilo que nós vivemos, a nossa força se acaba, a nossa força se esmorece. Então nessa manhã eu quero orar com você, para que o Senhor possa avivar a nossa obra, nossa vida, mediante as astutas ciladas do inimigo, que tem vindo sobre nós. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, vamos orar nessa manhã. Poderoso, eterno e santo. Nessa manhã eu oro pela vida dessa irmã, desse irmão que nos acompanha. Pai, que tem sido atacada dia e noite, que tem sido tomada, Pai, às vezes de fraqueza. Pai, que o Senhor possa entrar nessa manhã, avivar a obra da tua filha, avivar a obra do teu filho, avivar a vida deles, Pai, para que eles possam entender que maior é o Deus que eles servem, que maior é o nosso Deus, maior é o Deus que reme nossos pecados, é o Deus que cuida de nós, que não há nada, que não há vício, não há dor, não há perda, não há nada que possa tirar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Pai, que todo inimigo que foi levantado, que todo inimigo que foi preparado, Senhor, para nos dar força, para nos fazer vencer, para nos empurrar para o propósito, Pai, porque muitas vezes o inimigo ele é levantado por Deus para nos empurrar para o propósito, para que nós avançamos, para que nós saímos da letargia espiritual. Então que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha nos renovar as nossas forças, que o Senhor venha a projetar sobre nós o teu querer, que o Senhor venha nos mostrar a tua verdade. Aviva, Senhor, a minha vida nessa manhã. Aviva, Senhor, a vida da minha irmã, do meu irmão. Aviva, Senhor, a tua obra na nossa vida por meio dos anos, Pai. Ah, Jesus, nós te agradecemos por tudo. Te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que tu és Deus poderoso, que cuida de nós, mediante a guerra, mediante a dor, mediante a tudo o que está acontecendo. Obrigada, Deus, por nos fazer entender que o Senhor é maior do que qualquer Deus levantado pelos caldeus. Senhor, derrama sobre nós da tua graça, do teu amor nessa manhã. Resplandece sobre nós o teu Espírito e que Deus possa estar conosco nesse dia chamado hoje, nessa sexta-feira abençoada por Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais esse dia. Deus abençoe você. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.